Olá, segundo ano AFD, segundo BFD, disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Nas aulas anteriores, até aqui, ao longo do ano, eu falei sobre documentos orientadores do trabalho pedagógico. Comecei lá com o PPP no início do ano e vim abordando cada um dos documentos que nós utilizamos, finalizando com o currículo e com a BNCC. Agora, no terceiro trimestre, vamos focar um pouco acerca dos aspectos teóricos e práticos da avaliação da aprendizagem. No vídeo de hoje eu pretendo comentar com vocês o que é a avaliação de maneira geral. Depois eu vou explicar os segmentos, as variações, mas de maneira geral o que é a avaliação. E eu peguei a definição da nossa Secretaria do Estado de Educação. Estou me atentando a essas definições formais, porque quando você for prestar um concurso, você precisará delas em algum momento, ou mesmo para colocar em algum documento. Vamos lá então. Eu enviei uma apostila intitulada Aula 15, Avaliação, Aspectos Gerais. Se puderem me acompanhar, eu vou ler e comentarei com vocês acerca do tema. Bom, a definição aqui da CED é a avaliação da aprendizagem. É um instrumento através do qual o professor terá condições de saber se houve e em que medida a apropriação do conhecimento por parte do aluno. Vocês percebem uma mudança nessa definição ao longo da história, por assim dizer? Quando você fala avaliação, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça, né? Será que eu, aluno, consegui atingir? A avaliação a gente pensa que é o aluno, né? É uma perspectiva da escola tradicional, falarei sobre o tradicionalismo pedagógico, pensar que a avaliação é um caráter único, ou seja, eu, professor, faço a avaliação, você, aluno, vai lá e realiza qualquer consequência, sucesso ou fracasso é somente seu. Mas a definição da CED geral, né, não é uma definição particular, definição geral, estipula que a avaliação é para verificar se o aluno aprendeu e em que medida. Nesse sentido, seria prudente definir a avaliação em um dos seus caracteres principais, que é o caráter diagnóstico, ou seja, eu faço avaliação para diagnosticar o que o aluno conseguiu reter. E aí, se você está fazendo a sua atividade, e se você faz junto com o colega, se você copia do colega, como que eu vou te avaliar? Né? Você auto se sabota. Você vai copiar do aluno, eu vou achar que você aprendeu e vou seguir adiante, não vou reformular meu planejamento. Quando você é honesto, honesta em suas avaliações, eu percebo onde você errou, percebo como você errou, por que você errou e vou refletir sobre os meus métodos. Talvez a forma com que eu expliquei o tema X não atingiu porque muita gente errou esse tema. Agora, se você copiou, nossa, todo mundo está bem, vou seguir sem olhar para trás. Essa é o caráter da avaliação. Então, cuidado para, no momento da avaliação, não frustrar esse trabalho diagnóstico do professor, fraudando o sistema, utilizando do sistema online agora. A avaliação online virou brincadeira, né? Ah, sei lá, eu vou abrir um site, esqueci o nome do site agora, Brown, nem sei, não vou arriscar o nome. Vou abrir o site e vou lá responder. Você não vai estar me enganando, você vai estar se enganando, né? Bom, então nós temos um ambiente de concorrência, em alguma medida a avaliação também faz parte desse ambiente. Quando você vai prestar um exame de ensino médio, você tem esse caráter direto, você tem esse caráter excludente da avaliação, então não é só um instrumento diagnóstico também. Aqui a avaliação colocada como papel não só para averiguar o aluno, mas para averiguar o que o professor faz. Será que o professor está sendo efetivo no momento de transmitir o conteúdo, transmitir os saberes necessários? Quando eu uso o verbo transmitir, eu não quero dizer que é uma transmissão direta. É apenas para você entender que o professor ele vai estudar esse programa e vai propor meios para que o programa seja atingido. Aí o método é diferente, não precisa ser uma transmissão conforme o tradicionalismo. Evidente que no EAD vira quase uma transmissão mesmo, né? Em sala de aula ainda há tempo para algumas discussões. Bom, então a avaliação deve ser aqui cumulativa e sistemática,
deve ser algo progressivo, inseparável do ensino da aprendizagem, são definições que a SED nos dá. Ali na página 2, avaliar uma reflexão coletiva que deve ser formalizada documentalmente em forma dos marcos legais. Então tem lá no PPP escrito a concepção de avaliação, no marco conceitual, no PPP e no marco operacional e no regimento, tem lá definido como que eu vou avaliar. Então existem regras que eu tenho que seguir, nem sempre eu posso seguir minha vontade. Como o nosso colégio, por exemplo, nós temos prazos, métodos, forma de calcular a média, tudo isso tem que ser levado em consideração também. E já está no sistema e nós temos que seguir. Avaliar não se resume a definir o futuro do aluno, não é um ato bilateral, já conversei, é unilateral, aliás, já conversei com vocês, no sentido que avaliar é avaliar o aluno e se avaliar enquanto professor. Então, se você não está atingindo o aluno, o que você vai fazer? Deixa eu dar um exemplo. O conteúdo de matemática do segundo ano é X. Eu vejo que os alunos não são capazes de acompanhar esse conteúdo. Não tem como eu continuar insistindo, tentando encaixar esse X na cabeça dos alunos. É necessário eu reestruturar o meu planejamento e voltar para um conteúdo aquém de X, para que o aluno possa entender e desenvolver progressivamente. Então, quando você está dando aula, você não dá aula para robôs. É sempre necessário verificar em que nível teus alunos estão. Dependendo do nível que seus alunos estão, vai ser o tipo de aula que você vai dar. Tranquilo? Entende que o processo educativo deve ser utilizado para reconhecimento do erro, de modo a entender o caminho cognitivo do aluno. Foi o que eu disse para vocês. Quando você responde uma questão errada, quando você responde uma questão discursiva, muita gente pergunta: professor, por que pergunta discursiva de novo? Porque na discursiva, por exemplo, eu consigo perceber como o teu raciocínio ocorreu. Na múltipla escolha, não. Você pegou uma questão objetiva, marcou o teu X lá, eu sei lá se você chutou, ou jogou moeda, ou se leu, ou se interpretou. Por isso que nós usamos muito, para vocês que já não são mais crianças, que não precisam do concreto, que não precisam do lúdico, ou que precisam menos disso, por isso nós usamos muito avaliações escritas. Porque no que você escreve, eu consigo acompanhar a tua linha de raciocínio. Ah, ele entendeu que o autor tal fala sobre isso, quando na verdade fala sobre aquilo. Então é fundamental que você faça, que você enquanto estudante, você vai ser professor. Se você quer realmente tentar fazer alguma coisa, se você quer aprender aquele conteúdo, é preciso que você faça e faça com sinceridade, que não seja fraudulento nesse processo, fraudulenta também, né? Bom, tipos de avaliação, também as definições da SED. Avaliação de aprendizagem é a que eu acabei de comentar com vocês, na qual você verifica o que o aluno aprendeu e o que ele deixou de aprender. Isso é muito simples para nós. Quando eu faço uma pergunta para você, eu já mando evolutiva conforme você respondeu. Não, você colocou isso, você esqueceu de elencar aquilo. Então é fundamental essa avaliação da aprendizagem. A avaliação de desempenho, comparar, né, até onde você conseguiu chegar, o que você conseguiu aprender. A avaliação institucional são avaliações em larga escala, aquelas que vêm de fora, uma prova Paraná, uma prova Brasil. Ela serve normalmente para que o Estado, para que o país possa ter uma análise de como está o aprendizado nas escolas. Por exemplo, como eu sei que a educação brasileira vai mal ou vai bem? Através dos resultados que vocês têm nessas avaliações. Uma prova Paraná. Você faz uma prova de português e de matemática. Veremos essas provas na sequência. Se você for mal nas provas, o Estado vai julgar que você foi mal. Se você não tentar fazer a prova, não vou tentar fazer. O Estado não vai ter elementos para propor uma política educacional para melhorar a educação. Vocês percebem? A avaliação é coisa séria, não é uma brincadeira, né? É um instrumento, ainda que você não seja reprovado por aquilo. Hoje você recebe uma prova: professor, quanto que vale essa prova? Quanto que você vai me dar nessa nota? Se eu entregar até tal dia, eu vou ganhar quanto? Como se isso fosse o aspecto mais importante da avaliação. Aqui,
toda definição que nós vimos nessa apostila aula 15, ela nos afirma o contrário. A avaliação como instrumento diagnóstico precisa de um aluno que responda não pensando na nota. Eu vou fornecer ao meu professor, vou fornecer ao meu estado, vou fornecer ao meu país elementos para que eles sejam capazes de averiguar o que eu aprendi e o que eu deixei de aprender. O professor, se ele tiver um mínimo de decência, de responsabilidade para com a profissão, assim que ele receber uma avaliação que foi respondida verdadeiramente, que não foi copiada, né? Eu costumo corrigir assim. Se você manda uma avaliação dessas discursivas, eu leio todas que você me envia. Quando eu vejo que começa com as mesmas palavras, os mesmos trechos, um Ctrl+C, Ctrl+V do outro, eu não dou devolutiva. Por que eu vou dar devolutiva para você se eu vi que você copiou a mesma coisa? Por que eu vou gastar o meu precioso tempo devolvendo uma resposta, um retorno daquilo que você escreveu, se você não se dispôs a escrever, se você apenas pegou do aluno lá, do aluno X, do aluno Y, fulana, você terminou de fazer a prova do professor tal? Ah, terminei. Tem como me enviar? Claro, vou te enviar. Vai lá, não é eu que estou sendo trouxa de aceitar aquilo, né? Até porque fica muito difícil, é muito empenho da minha parte ficar buscando provar que você não fez, que você está copiando. Eu não vou fazer isso, não é minha intenção. Eu não vou gastar minha energia para provar que você colou, que você não fez verdadeiramente. Eu vou gastar minha energia para ler coisas, para estudar, para produzir e melhorar minha capacidade intelectiva para auxiliar vocês a melhorar de vocês. Não quero provar fraude de ninguém, mas eu não vou dar uma devolutiva, por exemplo, num trabalho que eu percebo que ele foi colado, que ele foi inteiramente uma avaliação que foi copiado do colega. Não vou dar uma devolutiva. Agora, quando eu vejo que o aluno tentou produzir uma linha de raciocínio, por mais fraca que seja aquela linha, por mais difícil que tenha, olha, professor, aqui eu não entendi. Eu mando, se for preciso, uma bíblia de orientação, orientando, reforçando, mando 1, mando 10, mando 20, mandarei 50, 100 mensagens se preciso, para que esse aluno melhore a sua capacidade intelectiva. Cada vez que você se auto-sabota em uma avaliação, você impede o professor de lhe ajudar a caminhar da sua situação de não saber até o saber, você impede o Estado de avaliar a situação real do Paraná, até a situação ideal do Paraná, aquilo que nós temos enquanto Estado, aquilo que nós queremos ter, impede o país de gastar em recursos ali para melhorar a educação. Então a avaliação da aprendizagem, ela é uma coisa séria. A avaliação institucional é uma coisa séria. Valendo nota ou não, todas elas devem ser desenvolvidas com foco a você mostrar para o teu docente, mostrar para quem está te avaliando, olha, eu sei até aqui. A partir daqui eu preciso da sua ajuda. E é nesse caminho que nós iremos trabalhar. Finalizo assim esse vídeo. O que eu espero que você tenha entendido? O que é a avaliação da aprendizagem de maneira geral e o que é uma avaliação institucional.